Olá pessoal, tudo bem? Bom, na nossa primeira aula nós vamos falar sobre um dos conceitos mais básicos que todo investidor precisa saber, porque esse conceito vai nortear ele ao longo de toda a trajetória de investimento dele. Esse conceito é o chamado risco-retorno. Bom, vamos ver aqui qual é a definição primeiro e depois a gente vai falando sobre cada um dos tópicos dele. Bom, pessoal, primeiro a gente precisa entender o que é risco, tá? Risco nada mais é do que uma incerteza ou uma falta de previsibilidade, tá? Toda vez que você não tem certeza do que vai acontecer ou não tem uma previsibilidade do que vai acontecer com os seus investimentos, isso nós chamamos de risco, tá? E o que é o retorno? Retorno, bom, como a palavra já diz, nada mais é do que o quanto você vai ganhar. E aí eu trouxe aqui, pessoal, uma analogia que faz muito sentido nesse conceito. Não sei se vocês já ouviram, muitas das vezes pela sua mãe, pela sua avó, é um ditado um pouco antigo, mas ele faz muito sentido nesse conceito. Que ele é o seguinte: quem arrisca, não petisca. O que significa, na verdade, esse ditado? Significa que, se você não arriscar, se você não correr um determinado risco, você não vai garantir esse seu petisco, tá? Que seria nada mais do que a sua remuneração. E quando a gente fala no mundo dos investimentos, a gente vem trazer essa relação, né, do risco versus o retorno. Ela é uma das relações mais básicas e, ao mesmo tempo, mais importantes que você deve saber e que você deve levar em consideração durante a sua trajetória como investidor. Ela nada mais é do que, quanto maior o risco que você corre, naturalmente você vai ter um retorno maior, você vai ser recompensado, o mercado vai recompensar você por correr esse risco, te dando um retorno maior. E o contrário também é verdadeiro. Quanto menor o risco que você corre, menos o mercado te remunera. Ele entende que você correu um risco, você colocou o seu capital no investimento, onde o risco não foi tão grande, você tinha uma certa previsibilidade, por isso a sua remuneração ela tende a ser menor, tá? Eu trouxe aqui até um gráficozinho para vocês darem uma olhada, que ele exemplifica os tipos, né, de investimento conforme o seu risco versus o seu retorno. Então, observem aqui que a renda fixa ela tem um risco menor, porém ela tem um retorno também menor. Imóveis, ele já tem, quando a gente fala de imóveis, a gente pode ter na cabeça também fundos imobiliários, tá, pessoal? Ele já tem um risco um pouco maior que a renda fixa, porém ele já te traz um retorno também maior. E assim sucessivamente, né? Ações também tem um risco maior, porém com retorno maior, até a gente chegar aí no negócio próprio, que você quiser empreender, já tem um risco muito alto, porém o retorno também é muito alto. É só para exemplificar um pouquinho para vocês aqui sobre essa questão de risco versus retorno, tá? Então essa é a relação fundamental que você deve ter na sua cabeça. Quanto maior o risco que você tomar, maior deve ser o retorno que você deve tirar desse risco. E quanto menor risco você tomar, menos retorno você vai ser remunerado. Vamos aqui para a definição, tá? Opa, essa daqui eu já passei. Desculpa, pessoal, quando eu abri aqui, ele acabou que ficou ao contrário. A gente vem agora aqui para aquela grande questão. Pô, Roque, eu já sei então que quanto maior o risco que eu tomo, eu vou ter maior retorno, porém eu tenho uma possibilidade maior de perder o meu dinheiro ou de repente ficar sem ele por um determinado tempo. E quanto menor o risco, eu vou ter uma garantia maior que eu vou ter um retorno mesmo ele sendo pequeno. E aí você começa a ficar na sua cabeça, tá, mas então o risco, ele é bom ou ele é ruim? Na minha opinião, pessoal, risco não é ruim, o risco é bom, desde que você consiga gerenciar esse risco, tá? Por quê? Quanto mais risco você tem, mais remunerado você é. E o objetivo no final, se a gente for pegar lá no conceito geral aí que todo investidor quer, é ter uma remuneração maior, fazer com que o patrimônio, o seu patrimônio, o patrimônio do investidor, ele multiplique
tomando um risco maior para você ter uma maior remuneração, porém que você consiga controlar esse risco, tá? Então o risco não é ruim, eu vejo o risco como uma coisa boa. Eu sei que tudo que tem um risco maior, naturalmente vai me dar uma remuneração maior. A grande sacada é como você consegue gerenciar esse risco. E aí, o gerenciamento do risco, basicamente ele vem do conhecimento que você tem aonde você está investindo, aonde você está inserindo ali o seu capital. Mas pode ter certeza que ao longo desse curso vocês vão ver que a gente vai aprender muita técnica, muito conceito que visa basicamente em minimizar os riscos que vocês vão ter em diversos investimentos que vocês possam querer vir a fazer, ok? Então vamos lá. Vamos ver agora um pouquinho quais são os tipos de riscos, tá? Então a gente tem, eu botei alguns principais tipos de riscos que vocês podem vir a se deparar quando a gente fala de investimento. Então nós temos o risco de crédito, o risco de mercado, o risco de liquidez e o risco de comprar sem conhecer os riscos, tá? Vamos ver cada um deles aqui. O que é o risco de crédito? Basicamente, o risco de crédito é você tomar um calote após você emprestar o seu dinheiro para alguma instituição. Vou dar um exemplo. Supondo que você compre um CDB de uma instituição XYZ. E aí você comprou aquele seu CDB lá e essa instituição, por algum motivo, ela veio a falir. Você tomou um risco, você tomou um calote, na verdade, né? Então você tem esse risco de crédito, tá? Que é o risco de você emprestar esse dinheiro para alguma instituição e não receber. O risco de mercado, ele já é o risco das variações de mercado. Como a gente sabe, o mercado financeiro, ele tem diversas variações dependendo do tipo de investimento. Vai ter uma variação maior, dependendo do tipo de investimento, vai ter uma variação menor. Exemplo, ações. Ações é um tipo de investimento onde ela naturalmente tem diversas oscilações ao longo do tempo. Seja às vezes porque a empresa performou mal durante um trimestre, seja às vezes porque o mercado dela teve uma notícia boa ou ruim, enfim, mas ela tem os seus diversos tipos de variações. Essas variações também são um risco de mercado. Por quê? Supondo que você está investindo numa ação, porém você precisa daquele dinheiro que você estava investindo nessa ação de forma imediata. Só que naquele momento que você precisa, essa ação que você comprou a 10, ela está valendo 5. Caso você precise retirar, naturalmente você vai ter 50% a menos do seu capital, ou seja, você está correndo um risco de mercado também. A gente tem um outro risco que é o famoso risco de liquidez. O que é o famoso risco de liquidez? É o risco de você não conseguir vender aquele seu ativo no momento que você está precisando do dinheiro. Exemplo, supondo que você está colocando o seu dinheiro num fundo de investimento que ele tem um prazo para ele, caso você queira resgatar a sua cota, ele tem um prazo de devolução de 30 dias, tá? Caso você precise desse dinheiro para amanhã, naturalmente você não vai ter esse dinheiro, então você está correndo o risco de liquidez. Então o risco de liquidez nada mais é do que você não conseguir vender aquele seu ativo, transformar aquele seu ativo em dinheiro no momento que você precisar. E a gente tem aqui o último risco, que para mim é um dos piores riscos que tem, que é o famoso risco dos olhos vendados, pessoal. É como você vendasse os seus olhos e você tivesse que atravessar uma montanha por uma ponte bem estreita, porém de olhos vendados. Você não tem noção nenhuma do que você vai estar fazendo. Cada passo que você vai estar dando vai ser praticamente um passo de sorte. E nos investimentos acontece quando você compra qualquer um dos ativos sem nem saber o porquê você está comprando. Geralmente isso acontece quando você pega aquela dica quente de um amigo, quando você vê uma notícia, às vezes na grande mídia, dizendo que tal ativo está remunerando tanto, que aquele foi o ativo do ano, só que você não faz a mínima ideia do porquê você está comprando. E muitas das vezes você já está comprando ele no topo, ou então quando o mercado já começa a desvalorizar ele, e aí você não faz a mínima ideia do que você está perdendo o seu dinheiro. Então esse é o risco de você comprar sem conhecer o ativo, tá? Então esses são os principais riscos de mercado que nós temos. E agora a gente vai falar
quais são as formas que a gente tem de se proteger, de nos protegermos do risco, tá? Então, que nem eu falei ali em cima, o risco não é ruim, desde que você saiba como se proteger. Então, as duas principais formas que eu conheço, ou as principais formas para você se proteger do risco, a primeira, a diversificação, ou seja, quanto melhor diversificada essa carteira, menor vai ser o risco que ela vai conter nela. E o que é diversificar, pessoal? Diversificar é você colocar diversos tipos de ativos dentro da sua carteira, você às vezes dentro do mesmo ativo colocar ativos de correlações diferenciadas ou de correlações baixas dentro da sua carteira, também é uma forma de diversificar, ou seja, é aquele famoso ditado de você não colocar todos os ovos dentro de uma mesma cesta, em você variar, em você diversificar o máximo para você conter esse risco. Eu coloquei aqui alguns exemplos que eu vou dar para vocês. Por exemplo, se você é um investidor no mercado de ações, dentro de apenas ações, você consegue diversificar. Se você tiver duas empresas, onde uma tem como core business dela, ou seja, tem como a função principal, tem como negócio principal dela exportar, ou seja, ela trabalha fabricando aquele produto e exportando, então ela vai estar exposta geralmente ao dólar, né, ao câmbio, ao dólar. E se você tem uma empresa que geralmente trabalha basicamente no mercado interno, você está fazendo uma forma de diversificando. Você tem um ativo, uma ação que ela está exposta ao mercado internacional e você tem uma outra ação que ela está exposta ao mercado nacional. Então, caso aconteça um colapso no Brasil, a gente entre numa recessão, você naturalmente vai ter um impacto muito menor de alguém que tivesse 100% dos ativos no Brasil, porque essa sua outra empresa, ela está exposta basicamente no mercado internacional, que não vai sofrer essas consequências do nosso mercado interno. E o contrário também é verdadeiro. Toda vez que acontece, às vezes, um colapso no mercado interno, você ainda está diversificado e você pode ter menos impacto porque você tem a outra parte no seu mercado interno aqui no Brasil, entendeu? E você também pode fazer uma diversificação, que nem eu falei, com ativos de baixa correlação. Mais para frente, no nosso curso, nós vamos entender um pouquinho mais sobre o que é essa correlação de ativos, mas eu vou dar aqui um exemplo básico, tá? Supondo, você é um investidor de ações, do mercado de renda variável, e dentro do mercado você está investindo em ações, tá? Toda vez que a gente investe aqui em ações, uma das formas de proteger o nosso capital é a gente investir em algo que tenha bastante segurança. Pode ser moeda ou pode ser ouro. Geralmente a moeda é o dólar e geralmente um ativo que tem bastante segurança, que geralmente tem bastante lastro, é o ouro. Então o investidor mais agressivo, o investidor mais experiente, geralmente dentro da carteira dele, dentro do portfólio dele de investimento, ele tem uma boa parte em ações, mas ele tem uma parte também investida ou uma moeda forte, que é o dólar, ou em ouro também. Ele está fazendo uma diversificação visando a proteção da carteira dele, tá? E por último exemplo, basicamente, se você é um investidor que começou agora, você pode fazer também sua diversificação tendo diversos tipos de ativos dentro de uma renda fixa normal. Você pode ter um CDB, você pode ter um fundo de investimento de renda fixa, você pode ter um tesouro direto. Então essa sua própria diversificação dentro de um segmento, ela já vai trazer uma proteção maior para você frente ao risco, ok? E pessoal, uma outra forma de proteção, que para mim é uma das principais e melhores formas, é o conhecimento. Quanto maior o conhecimento que você tem no mercado onde você está entrando, menor o risco vai ser o risco que você vai correr. Por quê? Porque quanto maior conhecimento você tem, melhor, vamos dizer assim, que você vai escolher os ativos daquele mercado de uma melhor forma. Ou você vai escolher os melhores ativos dentro daquele mercado. E você escolhendo os melhores ativos dentro daquele mercado,
Caso você tenha uma oscilação no mercado ou você tenha ali uma variação, se você tem os melhores ativos, esses melhores ativos irão sofrer menos do que os ativos não tão bons. Então, o conhecimento para você saber onde você entrando, para você conhecer as regras do jogo, para você saber escolher de forma correta os seus ativos, é uma das melhores formas de proteção que você tem ao risco. Então, pessoal, esse daqui é o primeiro conceito que a gente vai abordar e vocês vão perceber que é um dos conceitos mais importantes que a gente vai levar ao longo da nossa jornada, ok? Grande abraço e até o próximo módulo.